Esse é um Café com Bolos especial, porque começou oficialmente a campanha para a Prefeitura de São Paulo. 7 semanas. Esse é o tempo que separa a gente do dia em que 10 milhões de pessoas praticamente vão depositar seus sonhos mais uma vez na urna da maior cidade do Brasil. São Paulo é uma cidade incrível, potente. É a cidade dos 1000 povos, de todas as culturas, de uma gente trabalhadora, uma cidade que pulsa a toda hora. Mas hoje, a nossa cidade está sem prefeito, está sem rumo, está largada. O nosso desafio é fazer de São Paulo uma cidade mais humana, preocupada com os outros, e uma cidade que volte a inovar. Isso exige da gente coragem. Como dizia o velho Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Nesse Café com Bolos, eu quero contar para vocês algumas histórias, algumas vivências que ajudam a explicar por que eu quero ser prefeito da cidade de São Paulo. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Governar uma cidade é, acima de tudo, cuidar. O maior patrimônio que uma cidade como São Paulo tem, mesmo sendo uma cidade pujante, muito rica, não é o banco, o prédio espelhado. O maior patrimônio que a nossa cidade tem são as pessoas, é gente. E por isso um prefeito precisa ser, acima de tudo, alguém que goste, que queira cuidar das outras pessoas. E olhando para trás, olhando o que me fez entrar na luta política, eu lembro sempre das lições de cuidado, de valores que eu tive desde criança com os meus pais. Meu pai e minha mãe são médicos do SUS há mais de 40 anos. Trabalham na saúde pública, já podiam ter se aposentado pela idade, mas continuam, minha mãe lá, coordenando o ambulatório de mulheres vítimas de violência aqui no Hospital das Clínicas. Meu pai firme, sempre dando aula, cuidando de malária, de doenças infecciosas. E voltando no tempo, eu me lembro lá de trás, criança, quando eles chegavam em casa e contavam as histórias. Contavam as histórias dos seus pacientes e contavam com brilho no olho, contavam com preocupação, com cuidado. E tem coisas que marcam a gente. E essa foi uma das coisas que me marcou desde o princípio. Às vezes eu não conseguia entender as ausências. Meu pai, quando ia para a Amazônia, ficava 2 semanas lá cuidando de malária em terras indígenas. Minha mãe atendendo o paciente até tarde no ambulatório do Hospital das Clínicas. E hoje eu entendo. Hoje eu entendo essa dedicação, essa vocação que traz muito sentido para a gente, ou que traz sentido para a vida. Esse aprendizado que eu tive com eles, eu levei para mim na vida. Até para minha escolha de depois entrar no movimento de luta por moradia. Tem uma coisa que eu falei outro dia, são daquelas memórias, sabe, que fica na nossa cabeça, aquelas de infância, de um dia minha mãe me levando pra padaria, a gente foi comprar pão perto de casa, e aí tinha um sem-teto, uma pessoa em situação de rua, na porta da padaria. Ele se levantou pra abordar a gente, pedir alguma coisa, e eu, criança, me assustei, me agarrei na minha mãe me tranquilizou, entrou na padaria, comprou o melhor lanche que tinha e pediu pra eu ir lá dar pra ele. Essas coisas marcam a gente, e essas coisas marcam as nossas escolhas. Outro dia eu disse pra minha mãe, na convenção, me oficializou como prefeito, ela tava lá no palco, tava o Lula, tava a Marta, tava todo mundo. Eu falei, mãe, eu não sei se você se lembra dessa história, mas ela me ajudou a ser quem eu sou e ajudou a definir as minhas escolhas. E eu me lembro, mãe, de um dia, quando eu era criança, e você me levou um dia para a padaria, e na porta da padaria tinha um sem-teto. E ele se levantou para pedir uma ajuda, eu me assustei e segurei em você. Você entrou na padaria, comprou o melhor lanche e me deu para eu entregar para ele. Talvez você não se lembre dessa história, mas ela marcou a minha caminhada e as escolhas que eu decidi fazer na minha vida. Depois no Movimento Sem Teto, os aprendizados que eu tive com gente que nunca tinha sentado num banco de escola, com gente que mal sabia escrever um nome, mas que me ensinou a partilhar o pão, me ensinou solidariedade, me ensinou a tratar todos de uma maneira igual, a não deixar ninguém para trás, acima de tudo. Isso ser um princípio de vida, não deixar nenhuma pessoa para trás. E esses aprendizados que eu tive no movimento e que depois com as realizações, né? Poxa, a gente construiu mais de 15 mil casas. Casa para 15 mil famílias sem ter caneta. Uma luta das pessoas, mobilizando os sonhos das pessoas. Casa boa, porque é isso. Às vezes tem uma visão de uma política pública. Ah, é público, é do Estado, pode ser de qualquer jeito. Ah, é pro pobre, não vai pagar?
pode ser de qualquer jeito, não. Os prédios que nós construímos no MTST, em parceria com os programas de moradia, os primeiros no Brasil de moradia popular a ter elevador, a ter 3 dormitórios, a ter varanda, e embaixo churrasqueira, que as pessoas merecem. É política pública e tem que ser bom. Esse aprendizado eu levo para mim. Tem outro também lá de trás, que fez parte da minha escolha de trabalhar como professor. Eu me formei em filosofia, comecei a dar aula antes de terminar a faculdade, que foi a importância que tem a educação e o aprendizado para as pessoas. Eu tinha 15, 16 anos e eu fui participar de um primeiro projeto social, todo animado e tal, lá na favela do Flamengo, que fica na estrada de Santo Inês, na região da Pedra Branca, aqui em São Paulo. E era um projeto de alfabetização de jovens e adultos pelo método Paulo Freire. Quem não sabe, o método Paulo Freire é um método que, além de ensinar a ler e a escrever, faz isso dialogando com a realidade das pessoas. A partir dessa realidade, ou seja, é a ler o mundo de outro jeito, abrir horizontes. Lógico, eu era voluntário, tinha os monitores lá e tal, eu estava ajudando, muito jovem, e ver aquelas pessoas vendo o mundo de outro jeito, descobrindo um novo mundo a partir da aprendizagem, aquilo me fez cravar naquele momento que eu ia ser professor. Me fez ter um compromisso com a educação que eu nunca vou perder. Isso tudo gerou em mim um posicionamento, um lado na minha trajetória. Algumas pessoas preferem encarar como, Paulo Zé, é bravo, é brigão, é radical. Não é isso. É porque quando você vai lutar por gente que nunca teve voz e vai lutar ao lado de pessoas que nunca foram escutadas, você tem uma responsabilidade ali de ser firme, de ser corajoso, de defender aqueles interesses com unhas e dentes. E foi isso que eu fiz, e foi esse aprendizado, foi isso que me levou para a luta política. E teve uma coisa que nunca me entrou na cabeça. Quando um professor de geografia na escola, ainda no ensino fundamental, estava falando sobre fome no mundo. A aula era sobre agricultura e tal, e ele trouxe: o Brasil, na época, era o 4º, acho que hoje é o 3º país que mais produz alimentos no mundo e tem tantas milhões de pessoas com fome. Aquela informação ficou na minha cabeça, que é uma coisa que choca, né? Ou pelo menos deveria chocar todo mundo. Como que a gente pode ser um dos países que mais produz comida no mundo, que exporta para a China, que exporta para a Rússia, para os Estados Unidos, e aqui as pessoas estão com fome? Você vai no semáforo, tem uma criança com uma plaquinha dizendo estou com fome, virando lixo para comer. Isso também me gerou um compromisso que fez com que a gente criasse o programa das cozinhas solidárias. Foi meu primeiro projeto de lei quando eu me elegi deputado federal. E foi aprovado em tempo recorde, em 6 meses, aprovou na Câmara, aprovou no Senado, foi sancionado pelo Lula e hoje é realidade. Cozinha Solidária é um projeto que leva comida para quem mais precisa, no fundão das periferias, dos interiores. E hoje está acontecendo no Brasil todo. São várias aqui nas periferias de São Paulo. Sabe, é esse sentimento de justiça, de humanidade, de sentir a dor das pessoas, mesmo que a gente não esteja com fome, mas sentir a dor de quem tem fome. Mesmo que a gente tenha a nossa casa quentinha, mas sentir a dor de quem dorme no frio debaixo de uma ponte. Esse propósito e esse sentido me levou para a política, e é esse propósito que me faz hoje querer ser prefeito de São Paulo. Porque eu também não consigo engolir, me indigna. A gente vê a cidade mais rica do Brasil, da América Latina, vê essa cidade hoje com 80 mil pessoas morando na rua. Vê essa cidade com gente esperando 8, 9 horas numa UPA para ser atendido na fila da saúde. Vê essa cidade com tanto descaso de quem deveria cuidar, mas que só aparece ali na época de eleição para fazer maquiagem, para ficar falando coisas. Tudo isso, toda essa trajetória, essa caminhada, essa história me motivaram a ser candidato a prefeito de São Paulo. Cara, foi lá no Palácio do Planalto. Sabe o sentimento de dever cumprido? Uma coisa é você ter um ideal, um sonho. Outra coisa é você correr atrás para tirar esse sonho do papel. Quando eu vi a Cozinha Solidária virando lei, e mais que isso, quando agora, há 3 meses, a gente teve um evento lá no Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, com os ministros todos, e assinou o primeiro edital de liberação de recursos, que está chegando já alimento da agricultura familiar para as pessoas, um recurso para pagar as cozinheiras que estão trabalhando lá, gerando esse emprego ali, recurso para o fogão industrial, para aquele espaço. Eu vi aquilo acontecendo. Isso é uma realização, né, cara? Porque isso é tirar do papel, isso é fazer um sonho virar realidade e ajudar na ponta milhares de pessoas. Uma cidade como São Paulo, com um orçamento gigante que tem, quanta coisa que não dá pra fazer, né? Isso é motivador. Apesar da campanha ser sempre um negócio duro, um embate, ataque, mentira, eu tenho um foco. Isso me motiva. Nós vamos chegar lá. Vamos sentar naquela cadeira e nós vamos tirar do papel. Isso que hoje eles dizem ser impossível aqui. Nós vamos tirar do papel. Para além dessa bagagem, que é uma bagagem de valores, é uma bagagem emocional, de propósitos, eu fui me preparar bastante nesse último período para essa campanha e para ser prefeito de São Paulo. Eu andei em cada canto da periferia dessa cidade, em cada extremo, em cada comunidade.
para ouvir as pessoas, mais do que para falar, para ouvir quem sofre com os problemas reais. A gente juntou um time de especialistas que é de medalha de ouro, time olímpico de especialistas, gente que passou por várias gestões públicas, profissionais de carreira, auditores, procuradores que entendem do orçamento ali no miúdo, fizeram reuniões de varar a noite para ver isso, para pegar cada ponto, para ver o que cabe no orçamento, como propor, como fazer. Juntamos um time muito bom. Trouxe a Marta, que foi uma grande prefeita, que nessa caminhada de coragem ainda agrega a experiência pra gente, a experiência de quem já governou e que fez bastante coisa, deixou um legado, deixou uma marca na cidade. E vai ser minha vice agora. E fui conhecer experiências em várias partes do mundo. Eu fui lá conversar com a prefeita de Paris, com a Ana Hidalgo, para conhecer projetos de inovação, de redução de distâncias, cidade de 15 minutos. Fui lá para Xangai e para Pequim, conhecer as experiências de eletrificação da frota, redução das emissões de carbono, de combate às mudanças climáticas. Fui para Santiago, para Bogotá, conhecer experiências inovadoras de segurança urbana, de cuidados, de corredores verdes. Fui em várias partes para poder ver o que deu certo e também pensar e trazer para cá. A gente se preparou, fez um baita programa de governo, ponto a ponto, com estudo. Estudamos cada contrato da prefeitura, cada problema que tem hoje na gestão, cada obra, qual é a prioridade, o que é segundo plano, e é o que eu vou querer apresentar para todos vocês nessa campanha. Uma coisa que eu aprendi na vida, na minha caminhada, é que ninguém consegue nada sozinho. Por isso eu vou precisar muito de vocês. Essa caminhada está começando oficialmente agora. Foi, bateram os bumbos, começou a campanha oficial na última sexta-feira. E nós vamos ter 7 semanas para chegar no máximo de pessoas, para vencer mentiras, para invadir corações, para poder dialogar com todo mundo que está nos 4 cantos da cidade de São Paulo e apresentar não só um programa que é bom, que para em pé, que resolve os nossos problemas, mas apresentar esperança da gente ter uma cidade melhor. Urna não é lugar para a gente depositar mentira, para a gente depositar ódio. Urna é lugar para a gente depositar sonho e esperança. Por isso, eu acredito muito que vocês todos que estão assistindo vão apertar e vão cravar com muita força os 50 na urna. Mas mais que isso, peço para vocês que façam isso chegar mais longe. A gente vai enfrentar uma máquina brutal, muita grana, muita mentira, as fake news, tudo que a gente já conhece. E a gente precisa desse trabalho de formiguinha, de cada um passando para o outro, compartilhando esse vídeo, compartilhando os vídeos da nossa campanha, entrando no gabinete do amor para não deixar o gabinete do ódio prevalecer. Que a gente já viu o que aconteceu. Nunca deu coisa boa quando se foi por esse caminho. Eu conto muito com vocês nessas 7 semanas, dia a dia, minuto a minuto, para que a gente consiga devolver esperança, sonho e projeto para a maior cidade do Brasil. Esse foi mais um Café com Bolos. Se inscreve, ativa o sininho para poder ver todos os nossos vídeos por aqui. Um café, meu bem, como se faz cá no Brasil.